impecável. Eu tô olhando no seu olhos e dizer que você foi... Obrigada. Ali a gralha... Uma esbranquecidinha, mas não saiu tudo. E eu esfreguei. E amor? Nós estamos uns dias sem passar esse dinossauro que agora é ruim de passar de novo. Na hora que eu fui passar no meu deu sensibilidade, que daí meu olho encheu de água. As pessoas não se acostumam, né? A jogar tão grande. Nessa rua, pra mim, é tipo um compilado de sentimentos e vivências de todo mundo, que eu acho que... Sabe aquele negócio de nenhuma experiência é individual? Eu acho que exatamente por isso que gera uma grande identificação, porque tudo que tá acontecendo ali em cima, todo mundo já passou por isso ou vai se identificar com alguma coisa. Então eu acho que é realmente uma representação das coisas que a gente vive, que muitas vezes a gente não consegue pôr pra fora, verbalizar, mas no palco a gente faz isso pra ter essa visibilidade e essa materialização dessas coisas que a gente guarda pra si mesmo. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. A cara que eu queria dar pra Se Essa Rua Fosse Minha era para intensificar um pouco o ar de mistério que ela tem. Ela já é um pouco misteriosa, uma sonoridade meio melancólica, mas eu quis intensificar um pouco isso, dar mais um pouco de um ar de mistério, ou algo assim, algo nesse sentido. Acho que foi um pouco nessa direção. E basicamente o que eu fiz foi pegar as mesmas notas e dar alguns espaçamentos, colocar algumas pausas em momentos específicos, colocar algumas, enfim, uma cor diferente ali. O projeto Nessa Rua Sentimentos Dançam, ele nasceu a partir de algumas perguntas que eu trouxe para o elenco. É um grupo que está se formando na cidade, né? É um grupo que vem da oficina de teatro e agora eles querem tomar os próprios passos deles. Então eu perguntei para esse grupo o que eles queriam dizer nesse momento. O que move esse grupo? Qual é a necessidade o que Campo Largo precisa ouvir nesse momento? E o mais importante também foi o que esse território, que é o território pessoal, né, o nosso corpo, o que essa bagagem conta, o que isso quer dizer nesse momento, o que isso tem de repertório. E aí eles escreveram textos lindíssimos, inspirados em outros textos que eu trouxe para eles. E depois da escrita de cada um, a gente fez um exercício onde o outro lia o texto de cada um, as duplas, né? E aí depois os grupos eles começaram a reescrever esse texto, e reescreve, sempre a partir de observar o outro, de ouvir o outro. E chegou num momento assim que a gente amou os textos, o formato dos textos. A gente fez uma curadoria assim do que seria os textos que iriam para esse espetáculo, e a gente selecionou os textos que tinham mais a ver com uma temática central. Todos os textos falavam sobre sentimentos humanos e sobre relações humanas. É só o meu, porque eu sempre
sinto o meu corpo fervendo por dentro, principalmente em um lugar desconhecido com pessoas desconhecidas. E uma certa ansiedade toma conta de mim. E ele continua fervendo, tentando se adaptar, mas não consegue e ferve até explodir. Eu não aguento mais me comparar com todo mundo. E tenho que buscar um sentido para nossa cena. Ela fala basicamente sobre ansiedade. Quando eu e a Rafa a gente escreveu as cenas, a gente se complementou assim. Ela escreveu um pouco do meu, eu escrevi um pouco dela. E a gente trouxe esse assunto porque é um assunto muito relevante. Ultimamente, muitas pessoas lidam com ansiedade no dia a dia. E eu também lido, a Rafa também lida, sabe? Então é uma coisa que a gente quis trazer para nossa peça. Aí, cena do Pedro. Tenho sim muito medo do caminho de meio tempo, de mar raso, de centro. É porque eu tô tentando encurtar o texto, mas eu tenho que falar inteiro mesmo. Uma vez eu ouvi que é no olho do furacão a parte mais calma da tempestade. Dizem que o centro é uma calmaria tão grande que quando ele finalmente chega, as pessoas saem de suas casas na esperança de encontrar o mundo por inteiro novamente. Antes que possam sentir a calma e o silêncio, a outra metade do furacão vem, plena e constante, destruindo o resto de mundo que sobrou. Talvez vivemos sempre com medo que falam sobre sentimentos da forma mais pura, eu acho que a gente poderia fazer, que são escritos e foram transformados em música, foram transformados em dança, foram transformados em um espetáculo. Então, é um espetáculo que usa muito da palavra para falar, muito da palavra e do corpo para falar o que precisa ser dito. Nossa, eu fiquei... Eu falei mesmo. Então, daí isso que eu fiz que eu não posso olhar mais pra ele, pro Pedro, não vou. Não, mas fala sério, eu achei que era uma espinha que você tinha estourado. Não, é porque assim, na minha cabeça, quando ele foi entrar na coxinha, ele não entra com a cabeça, ele entra com o ombro. Daí ele bateu o ombro, mas ele bateu a cara. Eu não ouvi nada. É que na minha cabeça, eu ia entrar, e daí quando eu fui ver, eu só senti minha cara fazendo bum na parede, porque eu senti, gente, doeu aqui, mas eu vou continuar assim. E daí quando a Mari falou, sangrando, eu achei que meu nariz tava sangrando. Sabe quando o nariz sangra? Aí o John me mandou lá pra trás, isso que eu entrei na coxinha, que eu olhei, eu pego daqui, tô fazendo aqui. É que na minha cabeça o pai falou assim, vai pra coxinha. Eu acho que eu tinha falado, limpa isso. Ele falou tipo, algo assim. E ele vai pra coxinha. E a Melanie fica aqui, não vai, a Melanie fica, daí eu olhei, o que tá acontecendo? Daí eu, tá tudo bem, Pedro, vai. Daí ele foi, ele fez assim, daí ele voltou, tadinho, vai lá. A gente podia ter aproveitado e ter feito tipo um soco assim na cara dele. Ele foi lá pra trás, daí ele tipo pegou uma lanterna de celular e ficou assim. Cara, tipo, começou a pingar, tipo, começou a coisa. Tava sangrando muito. Então, porque tipo, eu tive que limpar o sangue nessa blusa, eu fiquei assim, eu tive que limpar minha mão com uma garrafinha de água, porque tinha sangue na minha boca, assim, gente, não sei sangue. Ele trocando de camisa, ele colocando a camisa ao contrário. Ai, eu acho que no final das contas a melhor coisa que você fez foi entrar na coxinha. Também acho, Pet, porque senão ia... Vão influenciar o curso da sua vida pro resto da sua vida. E você não pode controlar isso. São muitos os fatores que trouxeram você pra estar aqui hoje. Seja um ônibus atrasado, uma xícara a mais de chá e os segundos que você esperou pra atravessar uma rua. Isso é teoria do caos, sensibilidade, matemática. Você tá aqui. E tudo que você já fez até hoje te trouxe até aqui lendo isso. Enquanto você existe, todo momento e movimento importam. Eu acho que é um texto que ele é muito levado pro pessoal de cada pessoa, principalmente no sentido da maternidade, porque querendo ou não, apesar de você transparecer que você é uma mãe perfeita, que você tem todos os saberes sobre os seus filhos, você também fica sobrecarregada em algum momento. Você só quer desaparecer. Mas o meu texto, como resposta, é um texto que fala muito sobre tá tudo bem você ficar sobrecarregada e
que você precisa ficar para que esse sentimento depois se transforme em algo que você saiba que você fez da melhor forma e que de alguma forma tenha atingido a pessoa com qual você está criando de uma forma muito, muito bonita. Eu sinto muito se eu não fui aquilo que você precisava. Eu acho que no fundo eu ainda sou só uma criança quebrada. Eu não esperava te ver aqui, mas saiba que eu não vivo mais na escuridão por sua causa. E que um dia você também possa encontrar a luz. Pai, eu sei que ninguém nunca te ensinou as coisas que você precisava e eu te perdoo. O processo criativo, que cada pessoa foi, basicamente, cada pessoa escreveu a sua cena em diferentes momentos, né? Escreveu um pedacinho aqui, um pedacinho ali, daí um foi dando dica pro outro em relação a sentimento, o que achou da cena, de um pequeno texto, né, que foi evoluindo depois. E uma coisa que eu notei bastante, que a maioria do pessoal, como a gente tem bastante gente jovem assim que eu digo, né, menos de 25 anos para baixo, uma coisa que eu notei em comum na maioria das cenas do pessoal era muito falando sobre sentimentos pessoais, né? Aquilo que eles sentem, aquilo que eles passaram, aquilo que eles querem transmitir em relação ao que eles passaram. A minha ideia foi um pouquinho diferente do que no sentido de que eu queria falar sobre a forma com que eu vejo que muitas pessoas levam a vida delas. Não necessariamente, claro, tem coisas sobre mim ali junto, mas a minha ideia maior é justo sobre isso, sobre como eu percebo muitas pessoas levando a vida de uma certa maneira. Levando para um certo caminho, que às vezes pode ser que nem tem uma fala da minha cena que eu digo que lentamente as pessoas vão se anestesiando com as coisas do mundo. Às vezes é justamente isso, que a pessoa não percebe, às vezes se deixa levar por certas coisas que acaba inebriando a cabeça dela, acaba inebriando a forma com que ela pensa, com que ela leva a vida dela. Então a minha ideia principal é como dar um puxão para a pessoa, ó, se você está fazendo isso, dá uma acordada, sabe? Porque você está seguindo um caminho que talvez não seja tão legal, tão bom assim. Então é uma mistura de coisas minhas, mais coisas que eu queria chamar atenção para os outros, para eles fazer essa análise interna, sabe? Cheiro de fumaça e chocante. Perdão, não sei se algum vizinho meu deve ter queimado alguma coisa enquanto ela tava no varal, talvez. Churrascando. 9 e 10. 9 e 10. Puxa, vai dormir. Vai fazer uma coisa meio tie-dye, né? Então fica bem... Como é que eu explico? Cada um é muito único, porque alguns pediram uma coisa muito específica. Pinta aqui só de um lado e faz um zigue-zague. E os outros... se joga, faz do jeito que você quiser. E simplesmente as gotas de tinta vão indo e passa muito sentimento do dia mesmo. E normalmente tá frio pra fazer a maioria dos figurinos. Então tem que ser meio na pressa, tem que ser na correria, de um dia pro outro já tem que secar. Fiquei muito tempo secando no varalzinho de casa, no frio, sem sol, com o secador passando aqui pra secar. E o sentimento de cada um foi diferente, cada um colocou um pouquinho de si e eu coloquei um pouquinho de mim em cada partezinha do figurino. Não foi só eu que fiz, muitos fizeram seus próprios figurinos também, mas eu gosto tanto de fazer essas coisas, de colocar a mão na massa mesmo, que foi extremamente divertido. Eu fiquei muito feliz quando o professor falou que eu podia fazer pra todo mundo que quisesse que eu fizesse, pelo menos. O amor. Eu aprendi a individualidade. Eu aprendi a diferenciar o que não é meu, mas sim do outro.
quando eu tava escrevendo essa cena, eu tava passando por uma fase, assim, da vida amorosa mesmo, aquele negócio de adolescente, de sentir tudo muito forte. E eu parei pra pensar sobre o quanto as pessoas sempre evitam falar sobre o amor. E não só o amor de namoro, mas o amor no geral. É sempre considerado algo muito feminino, é sempre considerado coisa de mariquinha, você falar de amor. Homens são criados, meninos crescem acreditando que falar sobre amor e que se comunicar é algo errado ou vergonhoso, que é coisa de mulher. E muitas das vezes eu já fui ridicularizada por falar sobre amor e por me expressar uma pessoa amorosa, carinhosa e romântica. E isso me fez refletir muito sobre o que é o respeito e sobre o que é a empatia, de se colocar no lugar de uma pessoa que está passando por algo que talvez você não entenda ainda, mas que você pode entender um dia. O amor não é feminino, todo mundo sente amor. E tá tudo bem falar sobre isso. Então, o processo de criação da Dona Cotinha foi assim bem orgânico, porque através da poesia que a gente fez, né, que eu acabei fazendo, eu apresentei para o Vitor e daí ele chegou e falou assim: eu vi uma senhorinha falando esse texto. E daí a partir daí ele falou assim: tem como você criar alguma coisa de uma senhorinha que está num local, né, que tipo assim, que representa um pouco a solidão, né? Daí eu fui lá e fiz esse texto e falei do meu gato, o Juvenal. Ele aparece muito na peça, né? Porque esse gatinho foi baseado num gatinho que eu tive. E ele também desapareceu. Então eu trago essa carga emocional junto, né? Cada vez que eu falo do Juvenal. Porque o Juvenal era o meu gatinho também, que aparece no final da peça, mas na minha vida ele não apareceu mesmo. E o processo de criação, assim, foi tipo dia a dia, assim, né? Primeiro mudou a voz, né? Como que vai ser uma voz de Dona Maricota? Quantos anos vai ter essa senhorinha? Então eu imaginei ela com 70 e poucos, 80 anos, né? E qual que é o sentimento que ela traz? Ela traz aquele sentimento de aconchego no peito, de querer trazer as pessoas para próximo dela, porque ela se sente sozinha, né? Porque a família não tem tempo. Hoje em dia as famílias normalmente, às vezes, não tem muito tempo para os idosos, e os idosos precisam muito de atenção. E é essa atenção, assim, que eles precisam, que eu tento passar para o público, que todo mundo precisa de um pouco de carinho, uma conversa, né? Uma coisa gostosa, assim, né? E ela estando ali, mesmo ela estando ali, ainda ela guarda essa alegria da vida que ela viveu, porque ela tem uma alegria muito grande de toda a vida que ela viveu. E que mesmo ela estando ali, né, naquele local ali, que as pessoas não vêm muito para ver ela, quando ela vê as pessoas, ela mostra toda aquela alegria. Mas, como todo idoso, guarda bastante coisas do passado, guarda a recordação. E sempre tem aquela carga, né? Não só emocional, como do corpo também, né? O que tem no corpo da pessoa, que normalmente os idosinhos já têm vários problemas, né? E ela tem, às vezes, aquele esquecimento, uma coisa assim. Então é mais ou menos isso, assim, que eu quis passar, né? Com a Dona Maricota. Vamos junto nessa. Vamos fechar os olhos um pouco e respirar. Puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca.
Vamos inspirar inspirações para hoje, palavras, frases que possam dar força pra gente, energia, que possa dar pra gente tudo de bom, coletividade, espírito vivo, necessidade de estar aqui. Estar aqui é especial. Poder falar, poder sentir. A gente poder estar fazendo isso juntos, com muita força, com muito esforço, com muita verdade. Quando você estiver pronto, pronta, você abre os olhos com firmeza de hoje. Uma firmeza que você vai entregar ao máximo da sua energia, da sua potência. Gente, a vida é só uma. A gente tem uma vida. E a gente tá aqui juntos. A gente se encontrou. A gente ouviu um poema essa semana e eu trago ele pra vocês. Uma flor nasceu no meio do asfalto. Eu acho que essa flor no meio do asfalto é a gente. Fazendo teatro, com força, com muita vontade de estar aqui. Obrigado por isso, por esse encontro. Vocês são lindos, vocês são potentes. Que presente estar aqui. Um dia desses eu tava pegando ônibus lá em Manaus e agora eu tô no Paraná com uma galera incrível, uma galera que veio de outros estados. E a gente se encontrou, a harmonia do mundo fez que a gente se encontrasse nesse palco, fazendo arte, fazendo teatro. Obrigado por esse encontro maravilhoso. Vocês são incríveis, demais. Obrigado, Lorena, por topar estar com a gente, que hoje seja uma sessão maravilhosa. Você é uma visão do futuro, a gente esperou muito você chegar aqui. A gente ter tradutor, uma tradução em Libras durante um espetáculo nosso, e podendo pagar, e podendo ter acessibilidade para mais pessoas. Então você é um presente. Espero que a gente possa comungar juntos hoje de uma forma muito potente. Beleza? Vamos junto hoje, então? Mais uma sessão? É isso. Vamos com força. Uma palavra então para hoje, a minha é força. Vontade. Coração. Resiliência. Potência. Conforto. Sol. Verbalização. União. Continuidade. Família. Acessibilidade. Arrasou. A diva sabe falar. Arrasou. Divos, palavras boas. Reconhecimento. Essa é a primeira de muitas. Palavras. Então, é a gente com a gente. Diversidade. Diversidade.
Eu tô tentando lembrar a palavra que eu quero dizer. Você quer dizer merda? Não é isso. É nostalgia. Nostalgia. Então, vamos junto hoje, mais uma? Força, galera. Tem muita gente aí embaixo. Vamos entregar energia. Todas as sessões cheias. A galera querendo diminuir o palco, a gente querendo ampliar. A gente Pode querer diminuir. A gente vai fazer teatro sim! Se organizou agora em 2025 com esse corpo mais profissional, assim. A gente teve também nesse ano a Nathalie, que toca violão, que entende muito de harmonia musical, e ela conseguiu organizar, fazer composições para esse trabalho. Então, a gente só fechou esse trabalho agora com a iluminação do Giordano, que trouxe a cor para esses sentimentos. Eu fui observando que o trabalho ele ia cada vez mais para um viés de saúde mental, né? De falar sobre sentimentos, de ter coragem de dizer o que sente, e de como esses sentimentos no palco eles conseguem existir, né? No corpo. E aí a gente recebeu feedbacks maravilhosos durante as leituras dramáticas desse ano. A gente também recebeu feedbacks incríveis da temporada, de pessoas que se emocionaram muito, que identificaram, que viram. Tem um depoimento maravilhoso, alguém disse assim, que conseguiu ver no palco o que tinha dentro da cabeça dela. Isso foi, pra mim, isso é uma das coisas mais ricas de ver que nosso trabalho conseguiu encontrar esse ponto. E também tem um trabalho formativo e social, né, de trazer pessoas para assistir o teatro pela primeira vez, para vir nesse espaço, a Casa da Cultura, né, pessoas que vêm ver o teatro pela primeira vez na vida. Isso é muito importante pra gente e para esse grupo que está se formando, que é local e que está querendo cada vez mais ampliar e aprimorar esses trabalhos. Você vem o nosso diretor, Vitor. Com vocês, esse elenco maravilhoso, gente. Gente, isso aqui é claro, pá. Você esquentou do Velho Festa? Agora é com ele. Lipe Moura Vídeos agora. Lipe Moura Vídeos, filmmaker. Tipo, não era pra eu falar assim. Eu quero a minha meia. Olha que seja Lipe Moura foto. As meias lá na. Ai, esqueceu as meias. Ai, vai também. O que você achou desse dia? A apresentação hoje foi bem boa, acho que foi, se não foi a melhor, foi uma das melhores hoje. Hoje eu senti que eu dei a vida, né? Mas foi uma coisa que ele sempre fala, tamo o quê? Tamo ele ser meu namorado. Tipo, é melhor parabéns, aí você namora a melhor amiga. Ai, né? Que delícia! Gente, não é meia-noite ainda, tá? Essa mulher tirada. Tá cedo ainda? Tá cedo? O quê? Tá cedo. Como você sente? A da Rafa foi Eu estou realizada, gente. Nossa, e cansada. Mas amanhã vai ser pior, porque são 2 sessões.